Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de previdenciário. Na aula passada nós falamos de competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na aula de hoje, seguindo o último edital, nós vamos falar de obrigações das empresas. Além disso, nós vamos falar de prazos de recolhimento e recolhimento após o prazo, conforme o último edital. Então vamos lá. Eu disse também que faria um vídeo de retificações, mas eu vou deixar para o último vídeo dessa série de teoria. Aí a gente faz todas as retificações necessárias. Vamos lá. Obrigações das empresas e demais contribuintes. As empresas são obrigadas por lei de forma exclusiva a recolher as contribuições relativas aos segurados, empregados, avulsos e os contribuintes individuais que prestam serviços a empresas. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos de recolhimento. É um assunto que eu estou repetindo. E a pergunta vem, mas por que você está repetindo? Porque o edital pede para trazer dessa forma como obrigações das empresas e porque esse é um trabalho sério, eu quero que você seja aprovado. Então é necessário voltar, às vezes, em alguns momentos, nesse mesmo assunto. Portanto, as empresas são obrigadas a recolher as contribuições de quem? Empregados, trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais que prestam serviços a essas empresas. A todos os contribuintes individuais? Não, existem contribuintes individuais, por exemplo, advogados, que não trabalham para empresas geralmente. Então, eles não vão, nestes casos, quando eles forem autônomos, eles não vão contribuir, não tem nada a ver com a empresa. Então, as empresas recolhem dos empregados, dos trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais que prestam serviço a elas. Segundo ponto, a empresa é responsável pela retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias, tanto da sua cota patronal como da contribuição devida pelo segurado. O que é a cota patronal? É aquela cota que a empresa paga. Por exemplo, uma empresa comum vai recolher 20% dela, da contribuição dela própria, 20%, e mais aquela porcentagem do segurado, como nós estamos vendo aqui abaixo, como a contribuição devida do segurado. Portanto, a empresa recolhe tanto a cota própria dela, a cota patronal, bem como a contribuição devida do segurado. Até aí tudo bem, a gente está somente repetindo. Agora, segurados empregadores domésticos. Cuidado, empregadores, olha. A obrigação recai sobre o empregador doméstico, que é obrigado a reter e recolher a contribuição do empregado a seu serviço, assim como a parcela a seu cargo. Durante o período de salário-maternidade, o empregador deverá recolher apenas a contribuição a seu cargo, já que o INSS irá descontar a parcela devida ao empregado diretamente do benefício. Pessoal, detalhes importantíssimos aqui. Olha, o empregador doméstico, aquele o dono de casa que tem uma funcionária que trabalha na faxina, na limpeza, por exemplo, ele vai recolher a parte dela e também a sua própria parte. Ele vai empregar do empregado a seu serviço, bem como recolher a sua própria contribuição. Dessa forma, ele fará quando essa empregada ou esse empregado estiver prestando serviço. Agora, durante o salário maternidade, vamos supor que essa empregada teve um filho, engravidou, teve filho e saiu em licença maternidade e está recebendo o salário maternidade. Neste período, o empregador vai recolher apenas a sua contribuição a seu cargo, aquela porcentagem que lhe é devida. Por quê? Como nós falamos, o salário maternidade ele é um benefício tributado. Há incidência de salário-contribuição sobre o salário maternidade. Por isso, o INSS irá descontar a parcela devida ao empregado diretamente. O salário-maternidade incide contribuição sobre ela, só que não será o empregador que vai recolher, mas é o próprio INSS que irá recolher essa parcela, porque é um benefício. Quem está pagando o INSS está enviando esse benefício à gestante, ou melhor, aquela que deu à luz, aquela que está em casa, fazendo jus ao salário-maternidade. O INSS paga, ele mesmo recolhe aquela parte que é devida de desconto no salário-maternidade. Tranquilo? Então nós vamos continuar. E o produtor rural, pessoa física e o segurado especial. Vamos dividir esse texto aqui em dois para não ficar confuso, em dois parágrafos. Agora sim, então vamos lá. Olha, o produtor rural, pessoa física e o segurado especial. Esse produtor rural, pessoa física, ele é comparado, ele é equiparado
a segurado especial. Então, se enquadra na mesma situação. Então, eles são obrigados a recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural, caso eles comercializem sua produção como adquirente com adquirente domiciliado no exterior. É a primeira hipótese. Segunda hipótese, diretamente no varejo, a consumidor pessoa física. Portanto, a consumidor pessoa física é aquele que vai, aquela dona de casa que vai lá e comprar o seu produto na feira, ou a outro produtor rural, pessoa física, ou a outro segurado especial. Então vamos lá, vamos entender isso. Neste caso, quando o produtor rural ele vende a sua produção com do adquirente domiciliado no exterior, fora do país. No varejo, diretamente a consumidor pessoa física, a dona de casa ou qualquer outro civil que vai lá e compra, qualquer outro cidadão que vai lá e compra na feira aquela mercadoria, aquela produção. Ou ainda, ou a outro produtor rural pessoa física, ou a outro segurado especial, ou a outro que esteja na mesma situação. Nestes casos aqui, olha, eles são obrigados a recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta da sua comercialização e produção rural. Nestes casos, eles mesmos recolhem. Eles recolhem essa contribuição e enviam para a Seguridade Social. Quando que eles mesmos recolhem? Quando eles comercializarem com pessoa que mora no exterior, ou a uma pessoa qualquer que vai à feira comprar, ou a outra pessoa na mesma situação, produtor rural, pessoa física ou segurado especial. Agora vamos ver o segundo parágrafo. Olha, observe. A pessoa física não produtor rural, que adquire a produção rural do segurado especial ou de produtor rural pessoa física para vender no varejo a consumidor pessoa física, é o caso do feirante, é obrigado a descontar e recolher a contribuição do segurado especial ou do produtor rural pessoa física incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Neste caso é diferente. Imagine que você mora na cidade. Só para a gente exemplificar, você mora na cidade, tem um produtor rural pessoa física ali. Então toda sexta-feira você vai lá, você vive disso. Você é pessoa física, você vai lá e compra aquela alface, tomate, mandioca e para vender na feira ao sábado. Você é pessoa física que adquire aquele produto comercialização da produção rural de segurado especial. Portanto, e você vai e vende na feira para pessoas físicas, pessoas comuns. Neste caso, você será obrigado a descontar e recolher a contribuição do segurado especial ou do produtor rural pessoa física que você adquiriu aquela mercadoria incidente sobre a receita bruta da comercialização. Então, no primeiro caso acima, quem é que é obrigado a recolher? É o próprio segurado especial. E na parte de baixo é o exemplo do feirante, é a pessoa física que adquire, que é obrigado a descontar e recolher. Então são as duas hipóteses aqui para o produtor rural pessoa física e o segurado especial, são equiparados, aí, são a mesma situação. Então neste caso, as duas diferentes hipóteses, vale a pena a gente dar uma olhada, porque se a banca quiser engrossar o caldo, quiser questões mais complicadas, pode ser que caia algumas dessas. Agora, obrigações acessórias. Nós vimos algumas obrigações principais. A doutrina chama esse artigo de 32 de obrigações acessórias das empresas. Vamos lá. A empresa também é obrigada a, inciso 1, preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Muito simples, sem problema. A Seguridade Social um dia vai querer fiscalizar, seja por um agente servidor do INSS ou até mesmo auditor fiscal da Receita Federal. Portanto, a empresa deve ter folhas próprias de pagamento e remunerações pagas e de todos os serviços pagos a esse funcionário para fins de fiscalização. E os padrões e normas será a Seguridade Social que vai definir. 2. Ainda é obrigação da empresa lançar mensalmente em títulos próprios de contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. O que seria um fato gerador de contribuição? Um pagamento de um salário. Um pagamento de salário, há desconto sobre ele. É um exemplo. Então, neste caso, olha, mensalmente
em títulos próprios, em folhas separadas, de forma discriminada. Não pode estar no meio de outros documentos complexos, não, deve estar discriminado, separado ali, porque quando houver uma fiscalização, deve estar fácil, deve estar visível, deve estar de modo prático para que aquele que foi fiscalizar tenha acesso rápido àquelas informações. Então, a empresa deve lançar em títulos próprios, de forma discriminada, separada, todos os fatos geradores, discriminadamente, separadamente. Olha, esse aqui é por venda, esse aqui é receita bruta da comercialização, esse aqui é incidência sobre o salário, esse aqui é um abono, algo que foi pago. Tudo deve estar discriminado, todos os fatos geradores de contribuições para a Seguridade Social. 3. Ainda, prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Quando nós falávamos sobre as competências da Receita Federal do Brasil, a gente falava que uma das competências dela é fiscalizar tudo relativo à contribuição. Portanto, haverá momentos em que os auditores fiscais da Receita Federal, ou outros funcionários, ou até mesmo por meio de documentos, aquela empresa deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações para fins de fiscalização. Portanto, informações de cadastro na Receita Federal, informações de cadastro de pessoas, financeiras, contábeis. A contabilidade da empresa é obrigatória. Quem já estudou contabilidade, não a pública, mas a contabilidade convencional, sabe que é necessário o balanço, é necessário a fixar todas as receitas, as estimativas das despesas, tudo discriminadamente. Assim também a Secretaria da Receita Federal do Brasil vai solicitar, num determinado momento, informações a respeito dessas informações contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como esclarecimentos necessários. Isso nós já falamos. Tranquilo, mas ainda a empresa é obrigada a comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total da remuneração ao INSS. Os números aqui estão fora de ordem, mas não tem problema. Então, portanto, olha, é comunicar mensalmente a quem? Aos empregados, por meio de que? Intermédio de documento a ser definido os valores recolhidos. Pessoal, o empregado é o maior interessado nessa história. Por quê? Ele assina um contrato dizendo que ele vai ganhar R$ 1.500 por mês. Aí, quando ele chega o seu salário, está lá R$ 1.200. O que está acontecendo? O que aconteceu? Então, ele tem direito de receber mensalmente o quê? Documentação, informando quanto foi enviado para a Seguridade Social, quanto que foi recolhido para a Previdência Social. E ele tem o direito, mensalmente os empregados têm o direito de receber e a empresa tem a obrigação de fornecer as informações. Um outro, declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma e prazos e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos à contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Sem problemas para a nossa prova. Esse inciso que nós acabamos de ler é simplesmente a transparência. A Secretaria da Receita Federal do Brasil terá acesso a todos esses fatos geradores, qual foi a base de cálculo utilizada, se está correto, se não foi abusivo, se não há desvios, quais os valores devidos à contribuição previdenciária. Tudo isso, então, isso deve ser o quê? Declarado. Aquela empresa vai declarar todos os fatos novos de geradores, admissões de novos funcionários, pagamentos de novos funcionários, além da base de cálculo que foi utilizada para aquele desconto. Tudo isso é transparência com a Receita Federal, sem problema. O parágrafo 2º diz o seguinte: a declaração de que trata o inciso 4, que nós acabamos de ler, do caput desse artigo, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Crédito tributário é o direito de crédito da fazenda pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse parágrafo 2º, que está citando o inciso anterior, ele diz que aquela declaração que a empresa dá de que
dos fatos geradores, base de cálculos, de valores devidos à contribuição, é suficiente, é documento suficiente para exigência de crédito tributário. Lógico que o crédito tributário já é exigível, porque é um direito de arrecadação da fazenda pública. Portanto, simplesmente isso, é um instrumento rápido e suficiente, não necessita de mais nada para constituir crédito tributário. A partir daquela declaração, a Receita Federal, a Receita já tem o direito de arrecadar aquele valor das empresas para fins de contribuição. E outra informação nesse parágrafo 2º é a parte final. Constitui base de dados para fins de cálculo da concessão de benefícios previdenciários. Portanto, benefícios dos seus empregados, dos seus servidores. Então, esses valores declarados irá constituir, portanto, dados para a base de cálculo de possíveis posteriores benefícios. Benefícios, por exemplo, salário e maternidade. Então, será base de cálculo. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar, é lógico que estou colocando aquilo que é importante, aquilo que cai em prova. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput desse artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando, quando couber, a pena prevista no artigo 32A. Pessoal, esse documento é obrigatório, ainda que não houve nenhum fato gerador de contribuição naquele período, não importa, a empresa deve declarar todas as informações neste documento, porque este documento também ele contém, como a gente está vendo aqui, olha, outras informações de interesse do INSS e do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Esse documento, com base nesse documento, será utilizado, por exemplo, a concessão, o cálculo de benefícios previdenciários. Por isso, se a empresa não contribui, ela está sujeita às penalidades previstas no artigo 32A. Juros e multa, basicamente. Então, geralmente são as multas que podem se tornar pesadas, como nós veremos daqui a pouco. No caso de recolhimento e recolhimento fora dos prazos, nós veremos os valores da multa. Parágrafo 10º. O descumprimento disposto no inciso 4 do caput desse artigo impede a expedição da certidão da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Olha, pessoal, esse documento aqui ele é muito importante para as empresas. Certidão de prova da regularidade fiscal. Vamos supor que uma empresa vai se tornar sócia de outra, e essa outra empresa, às vezes maior, faz uma auditoria externa na sua empresa e vai perceber que você não tem a certidão de prova de regularidade fiscal, você está em débito com fisco, você está sob júdice em alguns casos. Então, aquela empresa não vai se tornar sócia sua, não vai comprar suas ações muitas vezes. Então, é importante a certidão da prova da regularidade fiscal. E o descumprimento deste inciso 4 que a gente viu, que é a declaração das informações da Secretaria Federal e o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a não declaração impede a expedição da certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Pessoal, vamos dar início a um novo assunto. Terminamos ali obrigações principais e acessórias das empresas e também as obrigações dos demais contribuintes. Agora nós temos prazos de recolhimento. Quando a gente fez aquela tabela, lembra daquela tabela que a gente falou sobre salário de contribuição? Nós falamos ainda quem recolhe. Lá nós citamos alguns prazos. E é importante a gente falar agora também novamente, porque é um tópico específico do edital, prazos de recolhimento das contribuições. Então a gente está repetindo, mas há informações novas que é importante fixar. Então vamos lá. Empresas e aqueles equiparados à empresa. Exemplo, contribuinte individual que é equiparado à empresa. Tem até o dia 20 do mês subsequente e, se não houver expediente bancário, vai recolher no dia anterior. Eu espero que a banca não faça isso, mas nós temos situações quando o recolhimento será no dia anterior e nós temos situações em que o recolhimento será no dia posterior. De uma pequenez de cérebro se a banca fizer isso, mas vamos torcer para que não. Vamos lá. O que é importante aqui saber que empresas equiparadas a empresas até o dia 20 do mês subsequente para fazer esse recolhimento à Seguridade Social, à Previdência Social. Se não houver expediente bancário, vai ser um dia anterior. É no dia 20, não até o dia 20. Portanto, é o dia 20.
Contribuições incidentes sobre o 13º salário. Também será o dia 20 de... Não, aqui será o dia 20 de dezembro, exceto hipótese de rescisão de trabalho. Qual é o dia para recolhimento daquele desconto do 13º? O 13º trabalho, existe incidência, existe a contribuição sobre ele, ele é tributado, existe a contribuição para o INSS. É uma covardia porque existe o desconto, mas ele não é utilizado para a soma de concessão de benefícios. Mas existe o desconto, é um desconto extremamente solidário. Agora, se houve uma rescisão de trabalho em julho, portanto não será no dia 20, será antes esse desconto sobre o 13º salário. E o segurado contribuinte individual, facultativo e o empregador doméstico, quando será seu recolhimento para a Previdência Social? Será até o dia 15 do mês subsequente. Se não houver expediente bancário, pode pagar no dia útil posterior. Olha, lembra o que eu falei? Nas empresas é no dia anterior. Aqui é no dia posterior, se não houver expediente bancário naquele dia, por ser um feriado, por ser o último dia de uma greve, ou por ser ainda no domingo. Então, no dia posterior. Quem? Contribuinte individual, o segurado facultativo e o empregador doméstico. Caso recolha sobre o valor do salário mínimo, é a informação mais importante aqui. Eles podem optar por recolher trimestralmente. Recolhimento trimestral para aqueles que recolhem até o valor de um salário mínimo, pagando até o dia 15 do mês subsequente ao trimestre civil. Janeiro, fevereiro e março. Mês subsequente, até o dia 15 do mês de abril, eles poderão pagar este valor. Para quem vai recolher até o valor de um salário mínimo, portanto, até o dia 15 também. Só que aqui é o dia 15 do trimestre subsequente ao trimestre. Aqui no contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico é o dia 15 do mês subsequente. E empresa equiparado, até o dia 20 do mês subsequente. Qual a diferença da empresa para o individual, facultativo e empregador? É que na empresa é um dia anterior se não houver expediente bancário. E o individual, facultativo e empregador doméstico, um dia posterior se não houver expediente bancário. Aquele que pode mais, no caso a empresa, aquele que tem maior valor, será o dia anterior. Aqui o hipossuficiente tem um dia posterior, se não houver expediente bancário. Contribuições sociais incidentes sobre as receitas dos eventos de eventos desportivos. Nós já falamos sobre ela, já estudamos, só que aqui nós estamos estudando prazos. Então, referentes às associações desportivas que mantêm equipe futebol profissional, até 2 dias após o evento pelo organizador do espetáculo desportivo. Qual é o prazo para aquelas associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional? Houve um evento, até 2 dias após é o prazo que ela tem para recolher. Nós já falamos sobre isso, mas aqui é o assunto específico, nós temos que repetir. 2 dias para associações esportivas que mantêm futebol profissional, após o evento, até 2 dias após o evento. Contribuições incidentes sobre os patrocínios e demais receitas tributárias da associação. Vale a regra geral das empresas, dia 20 do mês subsequente antecipado. Vamos ver isso aqui, como a gente fez quando a gente falou isso aí no vídeo lá atrás. Veja, aqui em financiamento da Seguridade Social, nós estávamos falando de custeio. No artigo 22 da Lei 8.112, parágrafo 7º, olha, caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente de espetáculos desportivos e o recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Este foi o parágrafo anterior. Agora, o parágrafo 9º, olha, a empresa ou entidade, olha, a título de patrocínio, licenciamento, uso de marcas, símbolos, e desce, olha no final, inadmitida qualquer dedução até o dia 20 do mês subsequente. Então, olha, vamos ler todo o parágrafo 9º. No caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol de profissional, receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas, símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos,
essa última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, até o dia 20 do mês subsequente. Só lembrando então voltando ao que nós lemos, olha, incidentes sobre patrocínio, prazo de recolhimento, sobre patrocínios, marcas e demais receitas não tributadas, demais receitas tributadas da associação, vale a regra das empresas, é o dia 20 do mês subsequente. No caso acima, 5% até 2 dias após a realização do evento. Nas contribuições sobre patrocínio, marcas e outros, vale a regra das empresas e será, portanto, dia 20 do mês subsequente o prazo para recolhimento das contribuições. Agora, eu fiz um esqueminha para ficar fácil a gente memorizar, com algumas informações adicionais. Até o dia 15 do mês seguinte ao da competência, prorrogando para o primeiro dia subsequente, quando não houver expediente bancário. Quem? Contribuinte individual, quando for recolhido pelo próprio segurado, segurado facultativo, empregado doméstico e também empregador doméstico. Todos esses 4, assim fica mais fácil, olha, até o dia 15 do mês da competência. O mês da competência é aquele mês em que está correndo, é aquele mês em que é efetivamente trabalhado. O mês da competência é o mês em que está sendo efetivamente trabalhado. Então, até o dia 15, o seguinte da competência, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, após, quando não houver expediente bancário. Portanto, é o primeiro dia após. Neste caso, se cair no domingo, por exemplo, quem? Contribuinte individual, quando ele próprio recolhe. Quando for empresa, aí é diferente, aí será a regra das empresas. Segurado facultativo, por exemplo, um estudante. Empregado doméstico e empregador doméstico. Todos estes, dia 15, não deu certo, expediente bancário, um dia após, então, 15 do mês, dia 15 do mês. Agora, os empregados, trabalhadores avulsos e contribuinte individual, quando é recolhido pela empresa, olha, até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário. Por que eu estou colocando assim ao dia seguinte ao da competência ou subsequente? Porque a prova pode colocar tanto mês subsequente ou o mês seguinte da competência. Pode estar escrito de ambas as formas. Empregados, trabalhadores avulsos, contribuinte individual, quando a empresa recolhe ou quando ele é cooperado, quando a empresa recolhe ou quando ele é cooperado, até o dia 20. E se ele mesmo recolher, até o dia 15 ou um dia após. Se caso for empresa, um dia anterior, até o dia 20 do mês. Ainda até o dia 20, olha, nós temos a empresa sobre contribuinte individual, empregado avulso. Contribuinte individual, empregado e trabalhador avulso. Nós estamos repetindo de novo o empregado e trabalhador avulso, mas não tem problema. Saiba que até o dia 20, com o mesmo texto no final aqui. Aqui, olha, esses 3 pontinhos, é o mesmo texto aqui do final. Olha, se não houver expediente bancário, será para o dia imediatamente anterior. Então, a empresa sobre contribuinte individual, empregado e trabalhador avulso, da empresa sobre o valor bruto da nota fiscal de fatura de serviço de cooperadas por cooperativa de trabalho. Sempre que você falar em cooperados ou cooperativa de trabalho, o valor será 15%, como a gente viu lá em custeio, e ainda até o dia 20 não teve expediente, um dia anterior. 5. Empresas contratantes de cessão de mão de obra, aquela que contrata serviço temporário, será 11% do valor da nota fiscal. 11% do valor da nota fiscal, isso nós já falamos. Mas o que nós não falamos é que essas empresas que contratam mão de obra, também o prazo final será até o dia 20 do mês subsequente ou do dia 20 do mês, como estava aqui no slide anterior, o mês posterior ao da competência. Portanto, se enquadra também essas empresas contratantes de cessão de mão de obra, o temporário. Ainda, patrocínio, marcas, símbolos e espetáculos de jogos. Nós já falamos que o valor aqui é 5%, mas nesse caso a contribuição até o dia 20 também entra no caso de um dia anterior, se não houver expediente. Comercialização da produção rural. Olha, aquele que está adquirindo a comercialização da produção rural,
Na realidade, aquele que vende, comercializa a produção rural. Ele tem até o dia 20 para contribuir e, neste caso, se não tiver expediente, o dia anterior. E nós temos a hipótese ainda do dia 7 do mês seguinte, é o da competência, não havendo expediente bancário, será um dia anterior. Olha, poucas hipóteses aqui, fica mais fácil a gente memorizar. Olha, segurado especial sobre os trabalhadores a seu serviço. Ele vai recolher a parte que é do desconto dos trabalhadores a seu serviço. Ele tem até o dia 7 do mês seguinte da competência, ou até o dia 7 do mês subsequente, e neste caso, se não houver expediente bancário, um dia anterior. Quem? Segurado especial sobre os trabalhadores a seu serviço. Aquele trabalhador que vai temporariamente, eventualmente, trabalhar para ele. O segurado especial, ainda sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Olha, aqui cabe a gente prestar atenção e ressaltar uma coisa. O segurado especial, quando ele for comercializar, ele tem até o dia 7 do mês seguinte da competência para recolher para a Previdência. Agora, nós vimos um dado aqui, comercialização da produção rural. Neste caso aqui, não é o segurado especial. Não é o segurado especial. Quando não for o segurado, for uma empresa, por exemplo, comercializando a produção rural, ou outro, neste caso, será até o dia 20. Mas, aqui, como nós vimos, o segurado especial é até o dia 7 do mês subsequente para recolher, então. Dia 7, sempre segurado especial, mesmo quando eles têm trabalhadores de seu serviço, ou sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, até o dia 7 do mês seguinte, e aqui, no caso, não houvendo expediente, é um dia anterior. Continuando, um outro assunto importante para a nossa prova é o seguinte, importante, mas sem muito, não é complexo para o nosso tipo de prova. É o seguinte, recolhimento fora dos prazos. Está na Lei 8.212, pessoal. Cuidado, se você for fazer prova para auditor fiscal da Receita Federal, outros concursos da Receita Federal, você vai ter que aprofundar mais e é complicado. O que nós temos para falar aqui? Recolhimento fora dos prazos. Basicamente isso, não cai mais do que isso na prova do INSS. Talvez nem caia, eu nunca vi em prova. Mas está no edital, a gente vai estudar. Os débitos com a União decorrentes de contribuições sociais serão acrescidos de multa de mora e juros de mora. Multa pela demora no pagamento ou juros pela demora no pagamento. Juros ou multa está no artigo 35 da Lei 8.212, quando o recolhimento à Previdência Social for fora do prazo, com atraso, juros ou multa. Olha, recolhimento fora do prazo, incide juros e multa. Sobre os recolhimentos efetuados fora do prazo, mas de forma espontânea pelo contribuinte, incide juros de mora e multa de mora. Letra A. Juros de mora são cobrados a partir do mês subsequente ao mês de vencimento da contribuição, aplicando-se a taxa Selic nos meses intermediários, mas o percentual de 1% no mês do pagamento. Nessa letra A, saiba que não é no mês do vencimento, é no mês subsequente ao vencimento, e a taxa que será aplicada é a taxa Selic. Você não precisa saber o que é taxa Selic, como funciona a taxa Selic. Saiba que será ela mais 1% no mês do pagamento. É a taxa Selic, a taxa Selic nos meses intermediários, mais o percentual de 1% no mês do pagamento. Venceu em janeiro, você vai pagar só lá em outubro? Quais serão os percentuais nos meses de fevereiro, março, abril, março, abril, taxa Selic, e no peso do mês do pagamento, mais 1%. Isso será a taxa de juros de mora. E a multa? A multa é diferente. A multa é de 0,33 ao dia e não pode ultrapassar 20%. Essa é a multa de mora. Nós veremos que existe alguns casos específicos que a multa será um valor muito maior. Então a regra é o seguinte, olha, sobre os recolhimentos efetuados fora do prazo, mas de forma espontânea, o
aquele que estava em atraso, ele espontaneamente decide ir e pagar. Ele vai pagar juros de mora. Os juros, como nós já falamos, é a taxa Selic por mês, mais 1% no mês do pagamento. Agora, a multa de mora é de 0,33% ao dia e não passa de 20%. Não vai passar de 20%. Esse é o valor máximo por dia. Agora, a atualização monetária, quando for exigida pela legislação em vigência. Está no edital sobre esse tópico, a atualização monetária. Para a nossa prova, é só saber o seguinte: quando a legislação da época exigir a atualização monetária, será feita essa atualização monetária para pagamento de juros ou de multa, sem problema. Agora, importante, quando a falta de recolhimento é alvo de fiscalização e cobrança por parte do fisco, as multas serão bem mais pesadas, sendo normal de 75%. Lembra aquele 0,33 por dia? Olha, aqui será de 75%, podendo chegar ao quê? A 225% se o sujeito passivo não atender a intimação para prestar esclarecimento durante o processo fiscalizatório. Nestes casos, aplica-se apenas as multas de ofício e os juros de mora, não incidindo a multa. Exemplo, em evidente fraude. Então, pessoal, vamos entender aqui. Como a gente viu no vídeo anterior, se o indivíduo vai por vontade própria, ele por vontade própria resolve pagar aquilo que está em atraso. Ele vai pagar juros e multa. Juros, a taxa Selic e 1% no mês de pagamento. E a multa de 0,33 por dia. E o limite máximo é de 20%. E a atualização monetária se a legislação da época exigir. Agora, ele não pagou, ele não quis pagar, ele foi alvo de fiscalização, ele escondeu, ele estava dando de esperto, aí é pesado, aí é 75%, podendo chegar a quanto? 225% o valor da multa. E neste caso, vai incidir o que? As multas de ofício, aquilo que o juiz decidiu. A multa é este valor. É lógico que será dentro desses percentuais, de 75% a 225%. E não vai incidir o que? Outras multas de mora, outras multas pela demora. Será somente essa que o juiz determinou. E ainda os juros de mora, que nós vimos que é a taxa Selic, mais 1% no mês do pagamento. Então, há uma fraude evidente. Foi comprovado que houve a fraude, neste caso será 75% ou 225%. E não como a gente viu aqui, aquela de 0,33 a dia, e que não pode ultrapassar 20%. Pessoal, terminamos aqui, recolhimento fora do prazo. É isso que nós tínhamos para falar. Professor, será que isso vai cair na prova de INSS? Eu acho que não. Eu acho que esse recolhimento fora dos prazos, ainda bem como prazos, talvez um pouco de obrigações da empresa e prazos de recolhimento. Agora, recolhimento fora do prazo, essas indenizações, isso está muito mais para o auditor da Receita Federal do que para a prova de INSS. Terminamos aqui o nosso vídeo, eu aguardo você na próxima aula. Muito obrigado, valeu!